Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar com você nessa noite novamente. Mais um domingo juntos na presença do Senhor. Mais um domingo que nós estamos reunidos para louvar e adorar a Deus. Viu como estar dentro de um templo físico não faz tanta diferença assim quando nós estamos juntos, quando nós nos reunimos para adorar a Deus? É claro que não é a mesma coisa da gente estar pertinho, se abraçando um ao outro, ouvindo ali um ao outro, mas a gente consegue louvar, consegue adorar a Deus da mesma forma, né? E com certeza esse tempo logo vai passar, porque eu estou com saudade de abraçar todos vocês e tenho certeza que logo nós estaremos juntos aí novamente, não é? Então eu quero também aproveitar para parabenizar você que é mãe, parabenizá-la pelo seu dia, que Deus abençoe a sua vida também, não é? E nós vamos agora então dar início, andamento ao nosso culto. É um tempo de nós juntarmos todo mundo, já vai juntando a família aí, ainda dá tempo, vai correndo aí, se ajuntem aí. Vamos esquecer todas as outras coisas agora e dedicar esses minutos, dedicar esse tempo em adoração ao nosso Deus, tá bom? Então eu quero convidá-lo a baixar as suas cabeças, fechar os seus olhos, feche seus olhos. Vamos buscar a presença do Senhor nesse momento. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela semana que já passou. Queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos em que nós passaremos juntos, louvando e adorando ao Senhor. O Senhor esteja falando a cada um de nós, através da Tua palavra, através dos cânticos, através das orações, e desse momento, ó Deus, que é dedicado, Senhor, exclusivamente a Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja, então, contemplando a Tua igreja, as nossas necessidades, as necessidades dos Teus filhos, ó Deus, de cada um que nesse momento está participando desse culto, está nos assistindo, que o Senhor esteja também assistindo a necessidade do Teu povo, olhando cada coração e nos abençoando, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós vamos já dar andamento ao nosso culto, já fazendo a leitura bíblica, a leitura que será hoje no Salmo de número 127. Esse mês é o mês da família, é a temática dos nossos cultos, esse mês, o mês da família. Então, por isso, nós adotamos esse salmo como salmo base. Então, nas nossas meditações, nos nossos textos iniciais, todos os cultos, nós estaremos fazendo a leitura desse salmo, que é um salmo especial, que é um salmo maravilhoso e que fala muito aos nossos corações, não é? Então, a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, então em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E feliz o homem que enche deles a sua aljava, ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Que bênção maravilhosa, né? Que salmo maravilhoso, que fala sobre a nossa família, que fala sobre o cuidado de Deus, que fala sobre a nossa correria em busca do pão, quando o Senhor dá o pão para cada um, enquanto nós estamos descansando, enquanto nós estamos dormindo. Então tudo vem do Senhor, é o Senhor que cuida da nossa casa, é o Senhor que cuida das nossas famílias, né? Então muito bem. Então agora nós vamos adorar ao Senhor através de um hino. Ao eterno Salvador Jesus, que por mim sofreu humilhação, tão bondoso
vamos passar para um momento de avisos, nosso momento de avisos e momento de comunicações também, né? Então, como os irmãos sabem, como os irmãos já sabem, a nossa igreja está aberta praticamente todos os dias na semana. Nós estamos dando atendimento pastoral aqui em Queiro, também ao pessoal da comunidade, que conforme a necessidade se chega e a gente acaba dando uma palavra, né? Estamos ali também para atendê-los. Então, se o irmão quiser agendar um horário, só entrar em contato com o pastor pelo WhatsApp, ou no meu telefone pessoal, nós poderemos agendar um horário sem dificuldade alguma para estarmos juntos aí conversando, tá bom? Nossos cultos de quarta-feira vão permanecer pelo formato do WhatsApp, onde nós encaminhamos, os irmãos encaminham os pedidos a partir das 18 horas. Deu 18 horas, já começa a mandar o seu pedido de oração, o seu agradecimento, para a gente já estar montando tudo, já para encaminhar para os irmãos, para começar no horário determinado, e logo em seguida nós encaminhamos também aquela meditação pelo áudio, tá bom? E pela manhã nós temos aquela nossa meditação matinal, para começarmos bem o dia, logo pela manhã nesse canal, e à noite nós nos reunimos novamente para cultuar ao Senhor, tá bom? Então esses são os avisos, e o pastor está então disponível aí dos irmãos aí, é só a gente estar agendando o horário, ou se você quiser lá chegar de surpresa também, não tem problema nenhum, estaremos lá para te atender da mesma forma, tá bom, meu irmão? Então esses são os nossos avisos, né? Agora nós vamos ter um momento de oração, nós vamos fazer um momento de intercessão, é um momento em que nós vamos estar orando pela nossa igreja, nós vamos estar orando pelas nossas famílias, nós vamos estar orando pela nossa vida. Então é um momento de vocês se reunirem, se vocês quiserem dar as suas mãos, podem fazê-lo. Nós vamos orar pela sua família, ore pela sua vida, vamos orar também pelas famílias do bairro, pela nossa cidade, pela nossa nação, para que Deus esteja conduzindo a cada um de nós e nos guardando e nos guiando nesse tempo, tá bom? Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos adorar o Senhor também com as nossas orações. Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é quem comanda a nossa história, é o Senhor quem dirige todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque nesse mês de maio nós podemos pensar, podemos meditar e podemos clamar pelas nossas famílias, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, ó Deus, que os nossos lares sejam lares fortes, lares firmes, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo união às nossas casas, às nossas famílias, ó Deus, que os irmãos se amem mais, ó Deus, que os cônjuges possam se entender e se amar cada vez mais, ó Deus, que haja harmonia entre pais e filhos, entre os filhos e os pais, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, ó Deus, que sejam firmes, que sejam fortes, ó Pai, que não falte o emprego, que não faltem os recursos, que não falte o mantimento, que não falte a saúde dentro das nossas casas, ó Deus, que o Senhor esteja enviando, ó Pai, saúde para as nossas famílias, ó Deus, que o Senhor esteja protegendo, cuidando daqueles que estão enfermos, ó Pai, das pessoas nos nossos relacionamentos que nós conhecemos, às vezes não dentro de casa, mas tão próximos de nós, ó Pai, que estão acometidos por alguma enfermidade. Visita eles nesse momento também, Senhor Deus, e que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus da providência e que nesse caminho nós podemos caminhá-lo tranquilo, sabendo que não estamos a sós, ó Deus, porque o Senhor caminha ao nosso lado. Cuida de cada um de nós, ó Pai, e nos abençoa ainda no decorrer desse culto. É o que nós clamamos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, você que esteve aí em oração, que Deus abençoe a sua vida e que você esteja certo que Deus está agindo em nosso favor. Amém? Então agora nós vamos ter um momento de louvor e adoração, mais um momento de louvor e adoração, dessa vez com um período de cânticos. Recebi um novo coração
do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
a trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Agora nós vamos fazer a meditação na Palavra de Deus. Nós vamos ler hoje um texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1. Então nós faremos a leitura no capítulo 1 de 1 Samuel, dos versos 10 ao verso 20. Então assim diz a Palavra de Deus. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava e os seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz alguma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. E ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a qual chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Amém. Bom, nesse mês nós estamos pensando, nesse mês nós estamos em campanha, nesse mês nós estamos falando sobre a família. Então, o mês de maio é o mês da família e nós estamos pensando, estamos meditando sobre o tema Jesus transforma a minha família. Inclusive, na semana você tem recebido também algumas meditações, né, sobre o tema. É tempo de nós orarmos pelas nossas famílias, é tempo de você estar orando exclusivamente pela sua família. Então, reserve todos os dias um período para você ouvir as meditações, assistir as meditações e também estar orando pela sua família, não é? Então hoje eu quero falar com você mais uma vez sobre esse tema. Jesus transforma a minha família. Jesus transforma a minha família, Jesus transforma a sua família, Jesus transforma a nossa família, Jesus transforma todas as famílias que queiram ser transformadas por Ele. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Hoje eu quero falar sobre Ana. Ana é o exemplo da mãe, ela é o exemplo da mulher, ela é o exemplo da pessoa que coloca a sua vida e a vida da sua família nas mãos de Deus. Feliz é a mãe, feliz é o pai que coloca a sua família nas mãos de Deus. Então Ana é um exemplo de mãe, Ana é um exemplo a ser seguido. E nós, então, podemos aprender muitas coisas. Nós podemos aprender muitas coisas com Ana nesse texto, nesse capítulo que nós lemos, né? Então, nós vemos um texto aí onde começa com Ana tomando uma atitude e indo ao templo buscar ao Senhor. Mas o que estava acontecendo que fez com que ela tivesse essa atitude? O que acontecia para que ela tivesse essa atitude?
atitude. Os versos anteriores, os versículos anteriores, depois você pode ler com mais calma, os 8 versículos anteriores, eles vão traçar todo o contexto, vão falar de toda a história de Ana, o que aconteceu para que ela chegasse até aquele momento. Né? Então, esses versículos, eles vão dizer a respeito de Ana. Então, eles dizem que Ana era a história conta que Ana era estéril. Ela não podia ter filhos. Então, esse era o problema de Ana. Ela não podia ter filhos. E isso, dentro daquela sociedade, dentro daquele tempo, naquele momento, era um grande problema. Uma mulher não ter filhos era uma vergonha muito grande para ela, era uma vergonha muito grande para o seu esposo, era uma vergonha muito grande um esposo não ter filhos, não poder gerar filhos. E no caso da mulher, ainda a vergonha era muito maior. Né? Então, esse era o contexto. Então, isso era uma coisa tão séria que a lei permitia que em casos como esse, o marido ele poderia ter uma segunda esposa para que ela desse descendente para ele, para que ele tivesse filhos através dessa segunda esposa. E esse era o caso. Então, Eucana, o marido de Ana, ele era casado com Ana e ele amava muito, e o texto diz que Eucana ele tinha um amor muito grande por Ana, mas ele também tinha essa segunda esposa que lhe gerava filhos. Não é? Então, aí nós temos um contexto, esse é o contexto da história. E essa segunda esposa, ela causava alguns transtornos para Ana, pois anualmente eles iam fazer sacrifícios, anualmente eles iam a Jerusalém para adorar ao Senhor, e toda a família se reunia naquela festa, e nesse momento é que a segunda esposa contrariava a Ana, falando coisas desagradáveis, sendo desagradável com ela, pelo fato desta ter filhos e Ana, a esposa amada, a esposa querida, não poder ter nenhum filho. Então isso deixava ela muito chateada, deixava ela muito triste, e esse é o contexto da história de Ana. E dentro desse contexto nós vamos encontrar então uma mulher que busca Deus, uma mulher que ora, uma mulher que é cheia de sensibilidade e que vai em busca daquilo que é o seu sonho, daquilo que é o seu objetivo. E muitas vezes nós temos sonhos, muitos de nós temos sonhos, temos objetivos. Você que é mãe, você que é mulher, tem os seus sonhos, tem os seus objetivos, e muitas vezes vai à luta e corre atrás desses sonhos, corre atrás desses objetivos, mas muitas vezes eles, de certa forma, ficam meio que impedidos e ficam apenas como sonhos. Ana vivia assim. Imagino Ana conversando com outras mulheres, Ana se abrindo com algumas amigas, falando da necessidade dela, falando das coisas que ela pensava, no seu desejo de dar filhos para o seu marido, da sua impossibilidade. E quantas vezes ela ouviu as pessoas jogarem água sobre seus sonhos, derramarem água fria em cima dos seus sonhos, em cima dos seus projetos. Mas Ana não desistiu. Ana, ela persistiu, ela lutou e colocou nas mãos do Senhor os seus sonhos. Então, coloque os seus sonhos diante de Deus. Coloque os seus projetos, coloque os seus planos, coloque os seus sonhos diante de Deus. Não vá na frente, deixa que o Senhor chegue primeiro e resolva todas as questões, todas as situações. Né? Então, Ana, ela nos ensina algumas coisas, ela nos ensina aqui, ela nos dá alguns exemplos que vão servir tanto para as mulheres, como para as mães, como para nós homens, como para todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que estão com a palavra de Deus aberta diante de si, nas suas mãos, ou através desse momento. Né? Então, com Ana, nós aprendemos, a primeira coisa que a Ana nos ensina é que ela é um exemplo. Ana é o exemplo da mulher que chora. Ana é esse exemplo. Ana é o exemplo da mulher que chora. Então, nós vamos ver logo no início do texto que Ana, ela chorava muito, que Ana não comia. O versículo 7, que nós não lemos, ele vai dizer justamente isso, que de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor,
com seu marido, a outra a irritava pelo que ela chorava e ela não comia. Então Ana, ela chorava, era uma mulher sensível, era uma mulher, uma mãe, uma chefe de família sensível. Ela chorava, mas ela não chorava apenas por causa da sua rival que a incomodava, que a perturbava, que a irritava, que fazia mal, fazia descaso dela. Ana, ela chorava não apenas por isso, mas ela chorava também pela sua condição e ela chorava pelo seu marido, que era envergonhado diante dessa situação, naquele contexto de tempo, de época e naquela cidade. Então Ana, ela chorava pelo seu marido, Ana chorava pela sua família, Ana se preocupava com a sua família a ponto de se abater, a ponto de chorar, a ponto de sofrer por querer ver o bem da sua família. Então Ana, ela tipifica, ela é o exemplo de todas as mães e pais que choram pela sua família. Ela chorava porque ela se preocupava com a sua família. Ela chorava porque ela queria ver o melhor para a sua família. Ela chorava pelo seu marido. Ela chorava porque ela queria ver o seu marido feliz. E hoje nós vivemos um tempo em que muitas esposas não querem ver o seu marido feliz, muitos maridos não querem ver as suas esposas felizes, porque cada um tem pensado em si próprio, é para mim, é tudo para mim, eu sou feliz, é a minha vida, é o meu dinheiro, é a minha economia, as minhas coisas, e a família vai ficando para segundo plano, vai ficando de lado, e as coisas vão acontecendo assim. Já percebeu que muitas vezes nós damos o melhor para o patrão, nós damos o melhor para o chefe, e a nossa família, que deveria ter o melhor, vai ficando para trás. Damos o melhor para quem está lá fora, damos o melhor para outras situações, e os nossos cônjuges, os nossos filhos, acabam ficando em segundo plano. Não é? Mas Ana não era assim. Ana, ela se preocupava com o bem-estar da sua família. Ana se preocupava com o bem-estar do seu marido, a ponto de se preocupar, a ponto de chorar por essa situação. E por que ela chorava por isso? Porque ela queria ver o melhor. Ela queria ver o melhor para todos. Ela queria ver o seu marido feliz. Interessante que Ana queria ver o seu marido feliz, porque no fundo ela sabia que se ela fizesse o seu marido feliz, se ele fosse feliz, ela também seria uma pessoa feliz. Ela também seria uma pessoa feliz, ele também traria felicidade para ela, e essa felicidade é assim. A felicidade do meu cônjuge, a minha felicidade depende da felicidade do meu cônjuge, a felicidade dos meus pais depende da minha felicidade, a felicidade dos filhos depende da felicidade dos pais, e assim mutuamente a felicidade de um traz a felicidade do outro dentro de um lar. E Ana, ela pensava justamente nisso. Ana, ela se preocupava com isso, ela se preocupava muito com isso, porque ela queria ver o melhor para a sua família. E embora ela fosse muito amada pelo seu marido, Eucana, ele ama muito a sua esposa, e o versículo 5, ele vai dizer isso também, né? Que Ana, ela recebia alguns favores a mais do seu marido. Então, quando na ocasião dos sacrifícios, que ia ter aquela refeição comunitária, ele ia lá, preparava a refeição para todos os filhos, preparava o prato, era assim que funcionava, o marido servia o prato dos filhos para a esposa, mas quando chegava o prato dele, ele colocava a porção dobrada. Ele colocava 2 misturas a mais no prato para ela, ele fazia um prato maior para ela, ele fazia algo diferente para ela, para compensá-la talvez a falta desse filho, talvez as 2 porções seriam isso, talvez dois pratos, o dela e daquele que seria o filho. E aí eu imagino também que ela recebia aquele gesto de carinho, mas ela falava, poxa, esse homem está me dando comida de 2 pessoas, eu vou ter que dar conta de tudo isso, não é? Então era assim que acontecia, mas essa era a forma de Eucana mostrar para Ana
que ele tinha muito amor por ela, que ele tinha talvez um amor dobrado por ela, não sabemos, o texto ele não permeia, não afunda muito esse detalhe, mas o fato é que ele demonstrava esse carinho e esse amor por ela. E nós devemos amar as nossas esposas, nós devemos amar as nossas mães, devemos demonstrar o carinho. E aí fica essa lição para a família também. Muitas vezes nós amamos, muitas vezes nós queremos o bem dos nossos que estão conosco, mas muitas vezes nós falhamos ao dizer isso, falhamos ao demonstrar isso. E nós precisamos demonstrar isso. Eu ouvi de uma certa ocasião de uma esposa que ela nunca havia ouvido o marido dizer que a amava. E numa ocasião, já nos últimos dias de vida, quando ele estava no hospital, ela chegou de mansinho naquele hospital e viu que ele conversava algo com a enfermeira. E ele não tinha visto ela, e ela ficou ali quietinha, escondidinha ali no quarto, talvez atrás da porta, de alguma cortina, alguma coisa assim. E ela ouviu quando ele disse para a enfermeira: diga para minha esposa que eu a amo muito. Passei muitos anos ao lado dela, mas nunca tive coragem de dizer isso para ela. E agora que estou indo, talvez eu não tenha tempo de dizer isso. Que coisa triste. Foi isso que aconteceu. Mas a esposa estava ali, pôde ainda ouvi-lo dizer isso. Mas quantas oportunidades, quantas vezes ele poderia ter dito isso para ela? Quantas vezes nós deixamos passar essa oportunidade, nós não falamos, não demonstramos o que sentimos pelas nossas esposas, ou pelo marido, ou pela mãe, ou pelo filho, pela filha também. E nós vamos deixando as coisas acontecerem no automático, como se fossem naturais, afinal de contas ele sabe, ela sabe, ele sabe, ela sabe, mas ela precisa ouvir. Ele precisa ouvir. Então que nós tenhamos isso em mente e que nós não deixemos lá para o último instante, para o último momento, até porque nós não sabemos quando e como será isso, não é? Mas que nós possamos demonstrar esse carinho, esse amor uns pelos outros, assim como Ana se preocupava com a sua família, assim como Eucana se preocupava com a sua família, se preocupava em demonstrar esse carinho e esse amor. Olha quantas coisas nós podemos aprender nesse momento, quantas coisas nós podemos aprender com esse texto, não é verdade? Então, esse amor fazia com que os dois se tornassem felizes. Mas poderia ser mais feliz se existisse, se houvesse esse filho para ela, né? E Ana sofria por causa disso, e há um momento em que Eucana, ele vai dizer que o amor dele é maior do que o amor de 10 filhos que ela tivesse. Olha o marido se preocupando com a esposa que está sofrendo com uma questão. Não é? Então que nós possamos mostrar esse amor uns pelos outros. Então Ana, ela nos ensina isso. Ana é o exemplo da mãe que chora pela família. É o exemplo da mãe que chora pelo marido, pelo bem-estar da casa, pelos filhos, pela família. E talvez você que é mãe já tenha chorado muito por seus filhos, já tenha chorado pelo seu cônjuge. Talvez você esteja chorando nesse momento por eles, não é? E tenha certeza disso. Essas mulheres, esses homens, esses filhos que choram uns pelos outros, são valorizados por Deus. Deus valoriza aqueles que choram, aqueles que se preocupam com o bem-estar da sua família e que querem ver o melhor da sua família. Então siga o exemplo de Ana. Chore pela sua família. Queira o melhor para a sua família, queira o melhor para os seus filhos, e queira o melhor também, filhos, para a sua mãe. Respeite, ame, cuide dela enquanto pode, enquanto está junto. Não é? Vamos cuidar uns dos outros, porque é assim que a palavra de Deus ensina, e é isso que Deus quer de nós. Mas Ana também ensina mais alguma coisa. Ana é o exemplo da mãe, é o exemplo de mãe que é comprometida com Deus e que ora. Ana é o exemplo de mãe comprometida com Deus e que tem uma vida de oração. Ana orava, e os versículos 10, 11 e 12 falam disso, né? Levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez-se um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida. E o verso 12 diz que ela demorou-se a orar, demorando-se ela no orar perante ao Senhor. Então esses 3 versículos mostram isso, essa característica também que Ana possuía. Ana era uma mulher comprometida com Deus. Ana era uma mulher de oração. Então ela se levanta e vai orar. Muitas pessoas, ao passar por certas situações na vida, muitas pessoas ao passarem por certas dificuldades na vida, muitas pessoas ao passarem por situações diversas ficam prostradas. Já viu gente que quando passa por um problema que fica prostrado, fica sentado, fica deitado, não quer se levantar, ficam deprimidas, se jogam mesmo. Pessoas que ficam assim, prostradas, que ficam deprimidas e se jogam. Mas Ana, o texto diz que Ana levantou-se. Está lá no versículo 10. Ana levantou-se. Com amargura de alma, é verdade, com o coração quebrado, com o coração abatido, e mesmo assim, profundamente triste, profundamente abatida, ela se levantou e orou ao Senhor. Ela se levantou porque ela era comprometida com Deus. Ela era comprometida com Deus, e ela se demorou na oração, ela se demora na oração, e isso mostra que ela tinha intimidade com o Senhor. Você percebeu como ela fala com o Senhor? E ela diz, Senhor dos exércitos. Essa é a primeira vez que se tem essa expressão na Bíblia. A primeira vez que aparece a expressão Senhor dos exércitos foi usada por Ana. Então Ana, ela chama Deus de Senhor dos exércitos. O que ela quer dizer com isso? Que Deus é o Senhor que luta, o Senhor que luta as batalhas, o Senhor que está acima da guerra, o Senhor que luta as minhas guerras, as minhas batalhas. Então ela clama pelo Deus que vai lutar as suas batalhas, as suas lutas. Olha a intimidade que essa mulher tem com Deus. Sabe que o nosso Deus luta as nossas lutas, sabe que Deus trabalha por nós, sabe que Deus enfrenta as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos gigantes maiores que nós. Deus é quem luta, quem faz essas lutas. Quem é Deus para você? Qual é a sua intimidade? Na sua intimidade com Deus, como você o reconhece? Como aquele que caminha ao seu lado, como aquele que enfrenta as suas batalhas, as suas lutas. Então você que é mãe, você que é pai, pense nisso. Deus é quem luta as nossas batalhas, é quem luta luta por nós, não é? Então ela era comprometida com Deus. Ela se demorou na sua oração justamente por causa dessa intimidade que tinha com o Senhor. E ela tinha vários assuntos para tratar com Deus. Daí a sua oração demorada, daí a sua intimidade com Deus, porque tinha coisas para conversar com o Senhor, conseguia conversar com o Senhor. Ela conhecia o Senhor porque ela investia tempo nesse relacionamento com Deus. É importante investirmos tempo no nosso relacionamento com Deus. Então, você que é mãe, invista tempo no seu relacionamento com o Senhor. E a mulher, a mãe, o homem, a pessoa que é comprometido com Deus, dedica tempo na presença do Senhor. Nós precisamos dedicar mais tempo. Dedique mais tempo à oração. Dedique mais tempo a clamar ao Senhor, a estar sós com o Senhor. Invista em sua família. Ore a Deus pela sua família. Clame ao Senhor pela sua família. E você estará fazendo um investimento, na sua família. Então, isso é muito importante. Mas quantas mães que veem os seus filhos se perderem? Quantas mães que estão assistindo hoje seus filhos se perdendo, o seu casamento indo embora, as coisas acontecendo e não se levantam para orar? É tempo de você que é mãe, você que cuida da sua casa, você marido também, é tempo de nos levantarmos, para orar.
É tempo de nos levantarmos em direção ao Senhor. É tempo de nos levantarmos em busca dEle. Muitas pessoas reclamam, mas não oram. Reclamam, ficam tristes, ficam aborrecidos, vão na frente com o seu braço, com a sua força, com a sua capacidade, tentando resolver de alguma forma as coisas, mas esquecem de orar. Não oram a Deus, não clamam a Deus. Vamos clamar pelas nossas famílias. E o texto diz que ela chorou, e que ela chorou abundantemente. O texto diz isso, que ela levantou-se para orar, mas ela chorou abundantemente. Isso não foi pouca coisa. Ela chorou bastante. Ela chorou muito naquele momento. E muitas pessoas fazem isso. Levantam-se para chorar, mas não levantam-se para apresentar esse choro diante de Deus. Deus nos ouve, Deus nos conforta, Deus contempla as nossas lágrimas. Você que tem chorado por alguma questão, você que tem chorado por alguma questão na sua casa, na sua família, tenha certeza, Deus contempla o seu choro, Deus contempla as suas lágrimas, e há de chegar o dia, há de chegar o momento em que Ele enxugará essas lágrimas, em que Ele responderá ao seu clamor. É só você crer, não desista, faça como Ana, siga em frente, vai chorando, vai sofrendo, vai com o coração abatido, mas levante-se para orar, levante-se para buscar ao Senhor, porque Ele contempla as nossas lágrimas. E um terceiro ensinamento que nós temos aqui hoje com Ana é que ela é um exemplo de mãe que se derrama perante o Senhor. Ana é uma mãe que se derrama perante o Senhor. Está lá no versículo 15. O versículo 15, ele diz exatamente isso. Porém, Ana respondeu: porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. A parte final do versículo. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Derramando a minha alma. O texto original lá no hebraico, ele dá a entender que ela derramava a sua alma como alguém que derramava o seu sacrifício no altar. Então imagine as pedras colocadas sobre um altar, o sacrifício ali colocado naquele altar, ela derramando as libações sobre as libações, o óleo, todas aquelas coisas em cima do animal a ser sacrificado, derramando ali o sangue do animal. Então Ana se sacrifica diante de Deus. Um sacrifício, para ser aceito por Deus, ele precisava ser um sacrifício perfeito. Ele tinha que ser o melhor animal, tinha que ser ao melhor lugar, as melhores pedras colocadas, a melhor atitude e um coração totalmente voltado para Deus. Esse seria o sacrifício aceito por Deus, um sacrifício feito com o coração totalmente voltado para Deus. Lembra-se quando Caim e Abel foram apresentar o sacrifício, o coração de Caim não era inclinado para Deus, as coisas que ele apresentou foram de qualquer jeito, foram qualquer coisa, não foi derramado, não foi sacrificado um animal representando a sua vida. Então Deus fala para ele: olha o seu coração. Então, o sacrifício tem que ser o melhor para Deus. E Ana, então, quando ela diz isso, ela se coloca na questão, como se fosse o sacrifício. Ana oferece o que tinha de melhor para Deus. Ana, naquele momento, ao se derramar de Deus, ela está se oferecendo a si mesma como sacrifício a Deus. Veja que ela derramou a sua alma ao Senhor. Ela se entregou ao Senhor de corpo, alma. Ela entregou o seu ser por completo a Deus. Uma entrega total. Foi uma entrega total que ela fez ao Senhor. Então, muitas vezes, nós não estamos dando esse melhor ao Senhor. Muitas vezes nós não estamos nos derramando ao Senhor, não estamos dando o melhor ao Senhor. Se entregue ao Senhor, dê o melhor, dê o seu melhor ao Senhor. E na certeza de que ela estava sendo ouvida, então ela faz um voto ao Senhor, não uma barganha.
Não uma troca como muitos fazem, como muitos querem fazer com Deus, porque Deus não é um Deus de troca, de toma lá, dá cá. Não, ela faz um voto ao Senhor, ela faz um voto de gratidão. Ela faz um voto de gratidão a Deus. Então ela já tinha certeza naquele momento em que ela seria ouvida pelo Senhor e que o Senhor daria aquele filho que ela tanto almejava, que ela tanto buscava. Então, na sua gratidão, ela consagra o seu filho a Deus. Ela consagra o filho que ainda viria ao Senhor. Veja que coisa. Ela chora, ela pede, ela clama por um filho e agora feliz, certa de que Deus irá responder a sua oração, ela abre mão desse filho. Ela entrega esse filho ao Senhor. Então, nós podemos aprender aqui também com Ana que nós devemos entregar os nossos filhos a Deus. Nós devemos consagrá-los ao Senhor. Consagre seus filhos a Deus, consagre a sua família ao Senhor, apresente, dedique seus filhos, dedique a sua família ao Senhor. Ore, dedique e apresente a sua família ao Senhor. Pois o que nós temos de mais precioso é a nossa família, são os nossos filhos, são os nossos cônjuges, são os nossos pais. Consagre e dedique eles ao Senhor. Você tem feito isso? Você tem orado, apresentado a sua família dessa forma a Deus? Tem consagrado eles ao Senhor? Vamos consagrar as nossas famílias a Deus. E o versículo 19 termina dizendo, que lembrou-se dela o Senhor. Lembrou-se dela o Senhor. O Senhor lembrou-se dela não porque tinha se esquecido, mas porque era tempo de atender a sua oração. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece dos seus pedidos. Deus não se esquece do seu chorar. Deus não se esquece do seu comprometimento e das suas orações. Deus não se esquece daquele que se derrama no seu altar. Deus não se esquece de nós. E ele mesmo diz isso em Isaías 49. Para encerrar, quero deixar esse versículo com você. Isaías 49, do verso 14 a 16, o Senhor diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí o Senhor responde no versículo 15: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor não se esquece de mim. O Senhor não se esquece de você. O Senhor não se esquece de nós. Eu vou repetir aqui o versículo. Mas ainda que viesse a se esquecer, ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não vai se esquecer de nós. As nossas orações, os nossos clamores, as nossas lágrimas, os nossos louvores, tudo isso o Senhor tem visto. E todas as suas petições, todos os seus pedidos, Deus tem observado e Ele não vai esquecer de ti. Tanto que Ele diz que nas palmas das tuas mãos, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. O seu nome está escrito na mão de Deus. Ele escreveu o seu nome na mão dele. Deus não vai esquecer de você jamais. Jamais Deus esquecerá daqueles que são seus filhos. Jamais serão esquecidos aqueles que entregaram as suas vidas aos cuidados do Senhor Jesus. Jamais se esquecerá. Tanto é que o Senhor Jesus veio justamente
para morrer em nosso lugar, para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Então você pode ficar tranquila, você pode ficar tranquilo, você pode ficar feliz e ter a certeza, assim como Ana, lá no passado, teve a certeza e Deus restaurou a sua vida, Deus restaurou a sua família, Deus lhe deu o filho prometido, e depois que Ana com o coração grato, Ana com o coração feliz, Ana com o coração cheio de alegria, entrega o seu filho para servir o Senhor ainda recompensa e dá mais filhos e filhas para ela. E esse é o nosso Deus. É um Deus que cuida, é um Deus que caminha, é um Deus que luta as nossas lutas, é um Deus que não se esquece de nós. Então tenha certeza que Deus ouve as nossas orações e que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso. Boa noite, irmãos da Igreja Monte Sião. Que a boa mão de Deus esteja sobre cada um dos meus irmãos. Hoje é um dia que foi comemorado o Dia das Mães. Hoje, com certeza, o almoço foi mais feliz. Algumas mães puderam ter a alegria de ter os seus filhos junto à mesa na hora do almoço. Outras, como eu, tiveram que receber um telefonema, uma mensagem. Mas é sempre bom quando chega essa data para a gente ter a companhia dos nossos filhos, não é verdade? E eu fiquei pensando que a Bíblia nos instrui, nos ensina, nos motiva com tantos exemplos de tantas mães que foram tão vitoriosas. E aí, fiquei pensando que além das vitórias, essas mães também, elas eram de carne e osso como eu e você. Elas choravam, elas riam, elas brigavam, elas batiam, elas tinham insônia, tinham dores no corpo, tinham TPM, tinham menopausa. Quantas coisas essas mães tiveram no seu emocional também. E aí, eu lembrei da história de uma mãe especial, de uma mãe também que é um exemplo para nós também. Lá em Gênesis 16 e 21, conta a história da escrava Agar. Agar era uma escrava egípcia e trabalhava na casa de Abraão e de Sara. Agar um dia teve um filho de Abraão,
Logo depois de um tempo, Sara também teve um filho. Acontece que aí a Sara, enciumada, pediu para o marido tirar a Agar e seu filho da sua casa. Então, a Bíblia nos conta que ela foi com um punhado de pão e um punhado de água pelo deserto procurar fazer a sua vida em outro lugar. No caminho, eu fico imaginando essa escrava com aquele seu filho pequeno. O pão acaba, a água acaba, e ela pensando no desânimo que estava sobre o corpo, pensando como ela foi maltratada, como ela foi abandonada, como ela foi humilhada, sentimentos e emoções à flor da pele. E aquele lugar onde ela olhava de um lado e para o outro e não tinha um rumo, não sabia o que fazer. Filho começa a chorar. Ela sem nada, sem água, sem pão para dar para o seu filho. Coloca ele perto de um arbusto, porque está sofrendo, está sentindo dor de ver o filho dela daquele jeito. E vai para um lugar muito mais longe que ele e lá começa a chorar também. Filho chora desse lado, mãe chorando do outro lado e clamando. Que situação difícil. Mas Deus ouviu o choro e o clamor e enviou um anjo em socorro de Agar. E abriu os olhos de Agar. E naquele deserto, Agar enxergou um poço. Será que é real? Sim, Agar, é real esse poço. Pegou o seu filho, saciou a sede dele, saciou a sua sede. Mas Deus fez muito mais que saciar uma sede física. Ele deu um rumo, deu um norte para a vida de Agar. E ela pôde continuar o seu caminho agora, acompanhada dos conselhos que Deus enviou através do anjo. E quantas vezes nós, mulheres de carne e osso também, estamos tão fragilizadas com as nossas lutas. Quantas vezes nós nos encontramos num deserto que nós não conseguimos ver uma solução. Essa história verídica que está na Bíblia é para nos animar que nós temos o poço da água viva, que Deus ele sacia a nossa sede por completo, física, emocional e espiritual. Que nós, mães, possamos continuar prosseguindo sempre com esta esperança, sempre colocando as nossas vidas no altar de Deus, porque as mulheres do passado, que nós achamos lindas, as mulheres mães que foram tão vitoriosas, elas tinham também o conselho de Deus, serviam ao mesmo Deus que nós servimos. Então vale a pena nós nos agarrarmos nesta esperança e vivermos sobre a boa mão do nosso Deus. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, obrigado porque o Senhor nos acompanha em todos os momentos das nossas vidas. E alguma delas eu sei que o Senhor tem, talvez a maioria, nos carregado no braço. Nos ajuda a enxergarmos sempre, Senhor, o Teu amor e o Teu cuidado. Que hoje, Pai, nesse dia onde nós comemoramos o Dia das Mães, o Senhor também venha alcançar todas as mães e aquelas que estão fragilizadas, que ainda não conhecem a Jesus. E a nós, Senhor, venha nos sustentar, nos abençoar e que nós possamos a cada dia fazer a diferença. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Abençoa e nos ajuda, Senhor, para que os nossos filhos continuem fortes andando, Senhor, ouvindo da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro agradecida por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Feliz Dia das Mães! Beijo, mulheres do Monte Sião! Boa noite. Eu vou ler um texto em homenagem a nossas queridas mães. Escolhida. Escolhida para guardar dentro de si o dom da vida. Escolhida para cultivar com carinho as sementes do futuro. Escolhida para dar à luz aquele pequeno ser que durante todo sempre irá simbolizar
o que há de mais importante e precioso em sua existência. Escolhida para ser capaz de viver e de sonhar, de aprender e de ensinar, de proteger e de mudar, de dizer e de calar, de sofrer e de lutar, de vencer e de acreditar, de sorrir e de chorar, de sentir e de se emocionar, de saber o que era amar. Escolhida para ser capaz de tudo, até mesmo o impossível, por aqueles que com muito orgulho irá chamar de filho. Escolhida para ser mulher, escolhida para ser especial, escolhida para ser mãe. Desejo a todos, as nossas queridas mães, um feliz Dia das Mães. Levante-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, ele a louva. Provérbios 31, 28. Primeiramente, eu queria dizer aos irmãos que eu estou com muitas saudades. E, em seguida, dizer que eu vou tentar cantar um hino. Não é um hino para o Dia das Mães, mas é um hino que a minha mãe gostava demais. Ela cantava ele direto em casa, ela gostava demais desse hino. Então, por conta disso, né, eu queria cantar esse hino e desejar um feliz Dia das Mães para as nossas mães da nossa igreja e, enfim, para toda a nossa membresia, tá? Então, eu vou tentar. É o 556, Oração para a Noite. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Para você que é mãe, receba essa rosa como uma homenagem do pastor, uma homenagem para você que é mãe, que Deus te abençoe. Gostaria de entregar pessoalmente uma rosa para cada uma de vocês nessa noite,
mas vamos na rosa virtual. Mas essa rosa aqui é verdadeira, ela não é de borracha, não é de plástico não, é uma rosa verdadeira. Então receba essa rosa como uma palavra, um sinal de carinho, um sinal de respeito, um sinal de amor desse pastor e de toda a família pastoral. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida de todas as mães, ó Pai, de todas as mães, de todas as irmãs que fazem parte da nossa vida, da nossa igreja, Senhor Deus. Quero te agradecer por todas elas, ó Pai. Quero agradecer ao Senhor que tem nos abençoado, que nos abençoado com a presença dessas mulheres, ó Deus, que em algum momento estiveram em nossas vidas ou ainda estão, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando e abençoando a cada uma, Senhor Deus. Que o Senhor esteja confortando os corações, alegrando os corações, ó Deus, e que todas elas sintam a Tua presença, Senhor Deus, sintam a Tua presença cuidando de suas vidas, meu Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada uma dessas mães na Tua igreja, Senhor Deus. Nós te agradecemos por todas as Tuas bênçãos e que o Senhor derrame a Tua misericórdia, derrame a Tua paz na vida de cada uma dessas mães, concedendo aquilo que elas mais necessitam, aquilo que elas estão mais necessitadas e que estão clamando ao Senhor, ó Deus, dá esse presente para elas, ó Pai, e que o Senhor esteja abençoando a cada uma, Senhor Deus, e que o Senhor também esteja abençoando a Tua igreja, que o Senhor esteja abençoando a IBMS, ó Pai, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, e as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus reunido, com a IBMS e com as suas mães, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, um feliz Dia das Mães, e dê um abraço no pessoal que está do seu lado aí, abraça a sua mãe, rapaz. Oi, eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa igreja e todas as mães espalhadas pelo mundo. Oi, irmãos! Gostaria de desejar a todas as mamães da IBMS um feliz Dia das Mães. Que Deus esteja abençoando todas vocês, iluminando os seus caminhos e guiando os seus passos de acordo com as palavras do Senhor. Um beijo. Mãe, você é um presente de Deus. Eu te amo. Feliz Dia das Mães. Eu desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães da IBMS e que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Sintam-se abraçadas. Um beijo. Olá, gostaria de estar parabenizando todas as mães da nossa igreja, todas as mães, que Deus continue abençoando a todas vocês. Desejar também um feliz Dia das Mães, saudade de todo mundo. E também gostaria de estar deixando um versículo no livro de Provérbios, 31, versículo 30, que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Dia das Mães! Mamãe.